Olá, 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 sejam todos bem-vindos à estreia do nosso Na Quarta com a Fabi. Esse é um espaço para a gente falar sobre você. Mas não é um programa de fofocas, tá? E nem é para falar da sua vida. É para falar como você pode fazer a sua vida ainda mais incrível, maravilhosa e realizar aí todas as suas metas para 2023. Então, esse é o nosso espaço aí de troca de experiências na quarta-feira. Então guarda aí na tua agenda que é na quarta com a Fabi. Vai ser um prazer ter você aqui. Envie suas sugestões de temas, o que você quer ouvir, o que você quer trazer aqui para o nosso quase divã, às quartas-feiras. Isso aí. E para começar, bom, deixa eu me apresentar. Vai que você tá chegando aqui para esse vídeo pela primeira vez e ainda não me conhece. Eu sou Fabiana Chitton, sou especialista em desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e gestão comportamental. São temas aí bem interessantes e importantes para o nosso ano. Denise, que bom te ver aqui, minha linda, que saudade! Então é isso. Falando um pouquinho sobre mim, eu tenho uma experiência de 15 anos no setor de energia elétrica, trabalhei no mundo corporativo e há 5 anos eu escolhi fazer uma transição de carreira para cuidar de pessoas, para falar com pessoas, para falar sobre pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. E hoje, para a gente inaugurar o nosso Na Quarta com a Fabi, eu trouxe aqui o tema. Até engasguei aqui, gente. Deixa eu tomar uma água. Acho que é o tema, hein? Desculpa, gente. O nosso tema de hoje, então, é: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa é uma frase que eu gosto muito do filme Alice no País das Maravilhas. Quem já assistiu, quem ainda não assistiu, vale a pena. É uma parte bem interessante quando ela chega numa bifurcação e ela encontra aquele gato enigmático que eu adoro no filme e ela pergunta pro gato, né, que caminho seguir. Afinal, ela tinha 2 caminhos ali na frente dela. E o gato pergunta pra ela, mas pra onde você quer ir? E ela fala, eu não sei ao certo onde eu quero ir. Então o gato sabiamente lhe responde, pra quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas você deve estar se perguntando, Fabi, por que você está trazendo Alice no País das Maravilhas? Primeiro, porque eu adoro esse filme, né, Zeni, minha linda? Saudade de você também. Ai, que bom, tanta gente linda aqui, que delícia! Tava com saudade desses momentos. E esse é o intuito desse nosso encontro toda quarta-feira. Não é para eu vir trazer temas aqui, para isso a gente vai ter o nosso espaço também, que é a nossa Masterclass mensal. Mas nesses encontros de quarta-feira é pra gente trocar uma ideia aqui, trocar experiências, né? Filosofar um pouco aí sobre as questões da nossa vida, porque eu acredito que em grupo a gente aprende ainda mais, a gente evolui, a gente se encontra, a gente vê que a gente não tá maluco sozinho, que tem um monte de maluco por aí também, né? Mas voltando ao nosso tema, por que eu trouxe Alice no País das Maravilhas? Porque eu realmente desejo que o seu 2023 seja uma maravilha de ano. Embora pode ser que em alguns momentos ele pareça meio maluco, igual o mundo da Alice. Mas eu acredito que quando a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente resolve grande parte dos nossos problemas, das nossas questões. Então eu quero saber como é que você tá aí nesse ano de 2023. Qual é o mood aí do seu ano? Eu sei que a gente ainda tá vencendo a inércia, né? Das festas de ano novo para engatar o ano propriamente dito. Tem muita gente aí de férias aproveitando, né? O que não é o meu caso, estou aqui, mas estou feliz da vida encontrando aqui com vocês, começando esse ano em alto astral. Qual é o ritmo aí do seu ano? Você tá aí meio que deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Meio nau à deriva, assim, né? Hoje eu tô meio qual é a música, né, gente? Trazendo os exemplos de música aí.
Ou você já tá aqui, ó, rock and roll, faca na caveira, já com binóculo, mirando suas metas, seus objetivos e já dando aí os primeiros passos. Eu quero saber como é que tá. Eu comentei no nosso hashtag Segundou, o programa que eu tenho aqui segunda-feira, 1h, toda segunda-feira, que é 1h, que o meu ritmo ainda, eu tava meio, ainda tô aqui com um pé em cada ano, sabe? Ainda tô meio sentindo um revés aí de 2022 e entrando aí em 2023, tô mesmo numa fase de transição entre os anos aí. E não só entre os anos, né? Na verdade, em transição de pensamento, em transição de meta. Algumas já ficaram para trás, novas estão chegando. Mas o que acontece? É normal você se sentir aí um pouco, né, mareado nesse começo de ano, porque ainda é aquela fase de transição, gente. O nosso cérebro, ele não muda, assim, praticamente, né, virou a chavinha, assim, gente, acabou 2022, abriu o nosso 2023. E tá tudo certo, porque a gente também não pode deixar tudo lá em 2022, não. E eu já vou falar por quê que é importante a gente trazer também 2022 aqui com a gente em 2023. Já vou dar um spoiler. A gente nunca começa do zero. Eu já falei isso aqui também, mas essa eu gosto bastante de repetir. Por quê? Né? Às vezes a gente tem esse costume assim, eu vou recomeçar do zero. Gente, a gente não consegue recomeçar do zero, porque a gente saiu de alguma experiência, seja ela de sucesso ou não, mas é uma experiência. E toda experiência, ela gera aprendizados pra gente. Alguns a gente esquece, repete de ano, faz de novo, né? E outros realmente a gente aprende e evolui. E eu acredito que esse é o nosso propósito aqui nessa terra linda, maravilhosa, que é o quê? Evoluir. Né? Por que eu tô falando de evoluir e de aprendizado? Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Né? Para mim, a vida é um aprendizado. E como um aprendizado, tem várias metodologias de aprendizado, tem várias formas que a gente pode aprender. Né? Uma delas é aquela que tem a ver com a primeira música que eu trouxe aqui, o Deixa a Vida Me Levar, Vida Leva Eu. E alguns podem até chamar essa tentativa e erro de destino, né? Tem uma frase do Jung que eu não vou lembrar agora, né? Mas ele diz mais ou menos isso, que você vai dando suas cabeçadas na vida até que você aprende, você vai chamar isso de destino, né? Até você trazer isso para sua consciência, você vai chamar isso de destino. Então, o primeiro aprendizado é esse que eu acabei de falar agora, gente. Tentativa e erro. E eu já fiz muito disso por aí, gente. De vez em quando ainda caio nessa armadilha. O que é tentativa e erro? A gente vai lá, vai ver se dá certo, né? Se der, deu. Se não der, errou e tá tudo bem. E o que acontece com a tentativa e erro, né? A gente perde muito tempo. Não que a vida seja uma corrida, eu não gosto muito também dessa pressão do estamos atrasados. Mas o que acontece? Tentativa e erro, como o próprio nome diz, você vai ter tentativa e erro, né? Você, primeiro que tentar já não é fazer, né? E aí, tentativa e erro são só lá pra gente ir pro erro, né? Às vezes a gente dá sorte de um acerto aí no meio. Mas então, o que a gente pode fazer pra não levar a vida aí e o nosso ano de 2023 nesse deixa a vida vir levar, a vida leva eu, destino, tentativa e erro? Eu acho que isso não é legal. E falando de aprendizagem, o que eu quero trazer aqui? Eu estudei muito sobre aprendizagem, para quem não sabe, vou contar mais uma aqui das minhas histórias, né, da carochinha lá do fundo do baú. Eu fiz o curso de magistério na época, que era o curso, hoje é pedagogia, mas na época tinha tipo um curso técnico, né, chamado de magistério, e eu dei aula por muito tempo. Então, no curso de magistério, eu aprendi muito sobre teorias de ensino e aprendizagem, mas muito voltadas para crianças, né, porque o magistério é para o ensino fundamental. E quando eu vim estudar desenvolvimento humano, né, eu também fui estudar aprendizagem, porque desenvolver-se é aprender coisas novas. Então, se eu quero ajudar pessoas a se desenvolverem, se eu quero me desenvolver, eu tenho que aprender novos jeitos de aprender, né? Foi aí que eu conheci, então, a nossa andragogia, que é a forma como nós adultos, né, aprendemos. Tem uma coisa que é bem similar até com a das crianças, né? A gente aprende mais na
prática, né? Tem até uma pirâmide de aprendizagem que mostra, né, que, por exemplo, por que às vezes, eu não sei vocês aqui, quem aqui tem dificuldade, não de ler livros, mas de ter consciência de que absorveu todo o conteúdo de um livro? Eu leio muito. E às vezes eu tenho a sensação de não ter entendido tudo daquele livro. Ou eu leio, entendo muito, e aí passa um tempo, eu falo, ou alguém comenta, né? Ah, você já leu aquele livro? Eu falo, li sim. Aí a pessoa fala assim, você viu aquela parte? Não sei o que, não sei o que. Eu falo, não vi essa parte não. E por que eu tô trazendo esse exemplo? Ler livros, né, faz a gente reter aí de 5 a 10% do conteúdo, né? E aí ele vai trazendo algumas outras etapas, né? Então, quando você lê e comenta com alguém, você aumenta essa retenção. E o máximo que a gente atinge é o quê? É o ensinar. Quando eu ensino para alguém algo, eu retenho 95% daquilo que eu aprendi. Então, por que eu tava falando do poder do grupo? Porque o que é legal em grupo? Eu vejo essa diferença. Tem alguns livros que eu li sozinha e teve alguns livros que eu li em grupo do livro ou li pelo menos com outros amigos, lendo ao mesmo tempo. E o fato de eu ter lido com outras pessoas, ter comentado, ter verbalizado, né, o fato só de você ler o livro em voz alta já aumenta a sua retenção de aprendizado. Então, quando eu comentei, né, quando eu li em grupo esses livros, ou tendo alguém para comentar esses conteúdos dos livros, isso fez com que eu retivesse mais conhecimento, né? E por que eu tô trazendo isso, gente? Porque esse é o motivo desse espaço, um espaço pra gente falar, pra gente trocar, pra gente reter mais aprendizados. Quando eu ouço alguém contando, né, um caso, ou por que a gente aprende também, né, muito com histórias, com metáforas, né, porque isso ajuda as nossas sinapses neurais. Então, quando eu ouço uma história, eu baixo minhas barreiras de aprendizado, aquilo fica mais legal, fica mais divertido. Quem aqui nunca lembrou, assim, mais de uma história do que de uma estrofe de um livro que leu? Né? Então, por que eu tô falando isso? Para que você quer ter mais aprendizado, você quer ter mais um ano de mais sucesso, então esteja com pessoas que estão no mesmo objetivo comum que você. Por quê? Além do campo energético, né, que eu acredito muito nisso, que a gente está vibrando ali, tem essa parte metodológica mesmo de aprendizagem. A gente está verbalizando o que a gente está passando, a gente está trocando experiências, a gente está ouvindo o outro. Então, o que eu quero fazer nessas quartas-feiras é acompanhar, pra gente ir se acompanhando aí, pra gente ir aprendendo juntos, porque juntos eu acredito que nós vamos mais longe e com mais base, com mais consciência, e isso vai trazer a gente para um caminho, né, de sucesso. Falando em caminho, falando em metáfora e falando em aprendizado. Por que eu contextuei tudo isso antes de falar? Por quê? Quero fazer uma proposta para você. Vamos pensar, eu acho, não sei vocês, mas quando eu falava em traçar meta, eu achava aquilo tão chato, gente. Ai, tem que escrever a meta, eu sei, tá tudo na minha cabeça, né, e tal. E por muito tempo eu levei a vida assim, lembra? Tentativa e erro, destino, a tia pagou caro, então eu tô aqui contando minhas histórias aí. Mas o que eu quero te convidar? Vamos fazer uma metáfora para deixar o nosso traçar de metas mais divertido. Então eu trouxe uma metáfora que para mim faz bastante sentido e eu espero que faça para você também. Se não fizer, se diverte aí com a gente também, que é viajar. Quem me conhece sabe que viajar é uma das minhas paixões, é uma das coisas que eu faço melhor nessa vida. Por quê? Porque eu gosto muito, eu sou muito curiosa, né? Eu tenho como força de caráter, né, como forças e habilidades natas minhas, o amor pelo aprendizado, né, e a apreciação da beleza. Então, quando eu viajo, eu coloco essas duas forças pessoais altamente em ação, que é o que? O amor pelo aprendizado, é aprender com pessoas de um lugar diferente, né? E a apreciação da beleza, é ver paisagens novas, né? Então, a viagem, para mim, ela é muito enriquecedora do ponto de vista de aprendizagem. Então, o que eu quero te convidar? Vamos, como ficou mais fácil para mim, e eu quero te convidar a fazer essa jornada junto comigo. Eu comecei a pensar as minhas metas como uma viagem, né? Porque isso me motiva mais a pensar. E eu quero te convidar, então, a pensar o seu 2023 como uma viagem.
Então, pra gente viajar, a primeira coisa que a gente precisa é escolher um destino, né? Não aquele destino que acontece por acaso, mas um local, um ponto o qual eu desejo alcançar. E a gente tem uma série de motivos que vão nos fazer escolher determinado destino, né? Então, eu quero que você pense agora um pouquinho qual é o destino que você deseja chegar lá em 31 de dezembro de 2023. Pois é, gente. Deu aquele aperto no coração aí, né? Fabi, mas eu acabei de virar um ano, você já quer que eu pense lá em 31 de dezembro de novo, né? Acabei de sair de um 31 de dezembro, você já quer que eu dê, né? Quem assistiu aquele filme Clique? Quer que eu já dê um acelere aí, mande o meu ano lá pra frente, né? Mas isso tem um propósito, né? Alguns chamam de engenharia reversa, eu já usei muito isso, mas isso no coaching é uma ferramenta que se chama roadmap, ou seja, fazer um mapa da minha jornada. E contraintuitivamente a gente começa esse mapa da chegada, né, até o seu primeiro passo. Por quê? Se eu sei onde eu quero chegar, eu vou fazendo o que eu preciso fazer para chegar até lá e o que eu preciso fazer antes disso, antes disso, antes disso, antes disso, antes disso. Então a gente vai vindo para trás aí, né? Com os nossos objetivos. E aí hoje, para ficar mais divertido, eu quero juntar duas coisas. Além da gente fazer esse roadmap, fazer essa metáfora de onde eu quero chegar, para aí eu ir tendo consciência do que eu vou precisar fazer. Porque quando a gente vai viajar, primeiro a gente vai para onde a gente quer ir. Aí depois a gente vai ver o quê? Como eu faço para chegar lá? Tem um caminho, né? Então vou de carro, vou de ônibus, vou de avião, vou fazer paradas, vou direto para um lugar, vou parar em alguns pontos. Gente, com o nosso ano e com as nossas metas é a mesma coisa. Eu preciso saber o que eu quero conquistar até o final do ano, para eu saber quais são os passos que eu vou ter que dar para chegar até lá. Se eu vou ter que ir de avião, de ônibus, enfim, se eu já tenho todos os recursos que eu preciso, né? Às vezes a gente quer fazer uma viagem, mas quanto que vai custar? Aí eu preciso ver, né? Quanto que eu vou ter que guardar por mês, ou o que eu vou ter que fazer para ter esses recursos, de quanto tempo eu vou precisar, né? Então eu quero te convidar para começar a pensar o seu 2023 como uma grande viagem. Eu não sei vocês, mas eu amo o pré-viagem, que é pensar no que eu vou fazer, arrumar as coisas, né? Então como seria a gente pensar, né, no nosso caminho aí? Fátima, minha linda, que bom te ver aqui. Ai, eu amo girassol, gratidão, né? Luz aí pro nosso ano. Então, gente, eu quero convidar vocês a começarem a pensar o seu ano como uma grande jornada, uma grande viagem, né? E aí eu fico, assim, bem eufórico quando eu penso numa viagem. E às vezes a gente não tá tão animado com o ano que tá começando, né? A gente tem aquele up no dia 31, mas aí o ano vai seguindo e a gente vai vendo que algumas coisas vão se arrastando aí junto com ele. Então a gente precisa quebrar esse estado, né? Voltar a se encontrar com o nosso verdadeiro motivo. E isso não é só pro nosso ano, isso é pra nossa vida. Quando a gente sabe o que a gente quer, onde a gente realmente quer chegar, fica mais fácil a gente fazer essa engenharia reversa, a gente ir voltando, tá? Então, para chegar ali, o que eu preciso antes, o que eu preciso antes, o que eu preciso antes, o que eu preciso antes. Essa é uma parte, né, bem mental, né, de planejamento mesmo. E às vezes, né, fica meio chato. Então, o que eu quero trazer para vocês? A gente vai ter um momento, sim, de sentar e escrever isso. Mas hoje, eu quero dar esse primeiro passo de uma forma mais leve, porque eu acredito que a vida também foi feita para ser leve e divertida. Então eu vou juntar essa ferramenta aí mais pragmática com uma ferramenta mais visual, que também é uma das minhas metas para esse ano. Vou compartilhar com vocês que este ano eu escolho praticar mais no meu dia a dia as visualizações. O que são visualizações? Lembra que eu falei de aprendizado? Quanto mais sentidos eu trago para o meu aprendizado, mais eu vou reter este conteúdo, mais consciência desse aprendizado eu vou ter. Então, qual é o poder da visualização? Às vezes, a mente só, ela não motiva a gente, né? A gente precisa sentir. E eu tenho uma frase que eu uso pra mim, né? Que faz todo sentido, que é o quê? Se não faz sentir, não faz sentido.
Faz sentido pra vocês, gente? Se não faz sentir, não faz sentido, né? Aquilo que não faz o nosso coração vibrar, né? Que não faz o nosso coração cantar, que não faz o nosso corpo se alegrar, dificilmente vai nos motivar, vai nos dar razão, vai nos dar motivo para uma ação. Eu sei que nem tudo que a gente faz na vida é gostosinho, assim, é motivante. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar aquilo que não é tão motivante assim para algo mais motivante, né? E as visualizações, elas nos ajudam muito. No meu caso, me ajudam muito a tomar decisão. Quem aqui já foi tomar uma decisão, fica lá em dúvida, ficou dias e dias pensando e não sabe o que decidir? Né? Alguns vão chamar isso de intuição, mas não é só intuição, né? Eu gosto mais da palavra conexão. Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa saber se aquilo faz sentido, se ressoa, se está conectado com a gente. E como que eu sei que algo está ou não está conectado comigo? Faz ou não faz sentido para mim? Se faz sentir. Se faz sentir, faz sentido, tá? E lembra, esse se faz sentir, faz sentido, ele é em mão dupla, tá? Ele é tanto para coisas boas quanto para coisas não tão boas. Sabe quando alguém te chama para fazer alguma coisa e você vibra aquele negócio, né? Você vai. E às vezes as pessoas fazem uns convites que você fala assim, pensando, tecnicamente até seria legal, mas não sei, meu corpo não tá muito afim de ir, não tô muito, né, nessa energia de ir, sei lá, tem uma coisa que não tá ressoando comigo. E aí você vai e geralmente quando você faz isso, não dá muito certo, né? Alguma coisa acontece ali, ou não é mesmo realmente como você esperava, ou as suas expectativas se confirmam. Cara, não devia ter vindo, devia ter ficado em casa. Muito disso já deve ter acontecido com vocês, com relacionamentos, com empregos. Sabe quando você pensa assim, na minha cabeça, fazendo os cálculos, o salário é bom, o lugar, né? Ai, mas tem alguma coisa que tá aqui dentro, tá me apertando, né? Então, mas aí você vai lá pelo mental, vai e chega lá, né? E aquele sentimento se concretiza, né? Então, o que é legal? Legal juntar os dois. Faz um plano mental, mas se concentra com você. E qual foi a forma que eu aprendi de ver? Porque é difícil a gente confiar na intuição, né? Porque não dá pra pegar, não dá pra ver, não dá pra arriscar, não dá pra medir. É meio complicado, né? Então, eu fui calibrando isso com os meus sentimentos, com o meu sentir, né? E por que eu tô falando das visualizações? Quando a gente se visualiza num lugar, quando a gente se imagina, e quanto mais profundo, mais viagem, mais a gente, né, deixa a gente sentir, perceber, estar imerso ali. Sabe aquele filme que você... Por que a gente se emociona, né, em filme? Gente, eu sou uma manteiga derretida, eu choro muito em filme, não posso ver comercial de margarina que eu já tô chorando. Sou muito emotiva. Você, mesmo que você não seja emotivo, mas você deve ter algum filme, alguma música que você tá ali tão concentrado que você esquece de tudo, né? Parece que você se desligou do mundo, né? Parece que você tava ali hipnotizado, e você tava mesmo. Que é o quê? Você tava num foco e atenção tão pleno, tão profundo naquilo, que nada ao redor te fazia sentido. Isso são momentos de conexão, né? Isso é estar presente, é estar ali conectado. A gente pode fazer isso não só assistindo filmes, a gente pode criar, né, mecanismos para isso. E por quê? No filme você sente essas sensações, você se emociona, você se assusta, né? Então é como se a gente estivesse lá dentro. E alguns filmes você gosta e alguns você não gosta. Por quê? Pelas emoções, pelos sentimentos que eles trazem para você. A mesma coisa com as suas decisões, né? Se sua vida, o seu ano fosse uma viagem, fosse um filme, fosse uma jornada, o que você gostaria de sentir e perceber? Por que eu tô falando isso? Quando a gente faz exercícios de visualização, a gente pega o nosso mental, aquilo que a gente traçou no papel, aquilo que a gente espera para o nosso ano, e junta com o nosso emocional, o nosso sentimental. E aí as coisas fazem sentido. Porque o que acontece? O sentido, a emoção, ele é muito mais rápido do que o pensamento. Primeiro aí você vai pensar, o que me fez fazer isso, né? O susto, né? Ou você ri, aí depois que às vezes, né, a gente processa, nossa, mas por que eu tive essa expressão? Então o que acontece? O sentir, as emoções, elas são muito mais rápidas, né, que o nosso pensamento, e elas são muito mais verdadeiras, tá? Quando a gente faz uma visualização e a gente sente aquilo que a gente quer,
Quando na vida real, fora dessa coisa, porque o nosso cérebro não sabe o que é real, imaginário, ele vai lá, vai viver a sua viagem. Quando ele encontra algo parecido com a sua viagem aqui na vida real, dá match, né? Então a gente relembra, fala, isso faz sentido. Então percebe? Isso vai nos ajudar a entender. Se você sabe como você quer se sentir ao longo do ano, né? No seu final de ano. Quando algumas coisas acontecerem ao longo do seu ano, você vai reconhecer esse sentimento, essa frequência, essa emoção. E aí você sabe o quê? Se isso está conectado, linkado, me fez lembrar do meu propósito, me fez lembrar da minha visualização, é porque isso faz sentido. Né? Isso está conectado. Do mesmo jeito que alguma ocasião vai acontecer e você fala assim, nossa, não tem nada a ver, né? Dá até uma repulsa, assim. Você já sabe que aquilo não é pro seu caminho, né? E isso acontece da noite pro dia, é fácil a gente identificar assim? Não, eu faço isso já há uns 4 anos, não faço com tanta frequência, por isso que eu estou colocando na minha meta deste ano, aprimorar mais essa conexão, porque eu percebi a velocidade que ela me dá para tomar decisões e decisões acertadas, não decisões de tentativa e erro, decisões que fazem sentido, decisões que me fazem sentir, decisões que estão conectadas e não desconectas da minha meta, do meu objetivo, né? Então eu era muito relutante para ter as metas no papel, porque eu tinha todas elas na minha cabeça, né? E eu intuitivamente fazia isso, sempre linkava, né, os meus sentimentos com isso. E depois eu fui estudar que isso tem um embasamento científico, que não é coisa da minha cabeça. E quando as pessoas trazem, né, isso que a gente faz automático em forma de metodologia, em forma de método, fica mais fácil o quê? A gente treinar e repetir. Por quê? Além de toda a teoria de aprendizagem que eu trouxe para vocês, o aprendizado humano, não só adulto, ele acontece por 2 vias, ou pela repetição ou pela emoção, pela forte emoção. Tá? O que acontece? A gente lá no colégio, a gente não fica repetindo um monte de coisa, né? Por que a gente quebra a cara tantas vezes até a gente entender, né, que aquilo não era pra mim? Então, a gente aprende ou por forte impacto emocional ou por repetição, né? Já viram pessoas que têm experiências de quase morte ou pessoas que têm algum acontecimento, né? Seja um acidente, seja uma grande surpresa, enfim, algo que mexa muito com as nossas emoções. Às vezes as pessoas mudam, né? Perde um ente querido, né? Passa por um processo de doença. Quantas pessoas eu já ouvi relatos na internet, vocês devem ter visto também, né? Que depois de serem diagnosticadas com câncer, mudaram a vida totalmente, né? Ou depois que foram demitidas de um emprego, mudaram a vida totalmente. Então essas coisas chacoalham a gente, né? Faz a gente aprender ali na marra. Então por que eu tô trazendo isso, gente? Para que esperar um momento desse, né, de forte impacto emocional fora da sua gestão para você gerar o seu aprendizado? Como seria você gerar esse forte impacto emocional seu, direcionado, dentro desse ambiente aqui controlado, né? Então como seria a gente usar o mental junto com o nosso emocional e ganhar velocidade para tocar o nosso 2023? Por quê? Mais do que agir, é agir com direcionamento. Senão, a gente vira aquele cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Que termina o dia cansado. Eu tive muitos períodos da minha vida assim. Terminava o dia altamente cansada, né? E ia enxugar, parecia que eu não tinha feito nada de interessante, nada que estava conectado comigo, né? Então, percebe? Não é só as 24 horas, é o que a gente faz com essas 24 horas, né? E não é só o que a gente faz, é o que a gente faz que está ou não está alinhado e conectado com o nosso propósito, né? E às vezes isso é meio confuso, propósito, meta, para onde eu vou, o que eu faço, né? Então, eu acho que alinhar essas duas coisas, ter a sua reflexão, as suas metas escritas no papel, e isso é o tema do nosso próximo encontro, né? Como redigir, né? Como ser smart no seu ano aí, como ser garota esperta no seu ano, mas não vou dar spoiler hoje. Mas, além disso, né? Juntar
o emocional, o que eu vou, né, ganhar quando eu atingir tudo isso, porque senão às vezes a gente realiza todas as nossas metas no final do ano e tá infeliz. Faz sentido isso, gente? Já aconteceu com vocês? Que comigo aconteceu sim, e isso foi o ponto de virada da minha vida. Foi o momento em que eu tinha ticado todas as minhas metas de vida e não tava feliz com tudo aquilo, né? Então, assim, é altamente contraintuitivo, né? Como que eu realizo todas as minhas metas e não tô feliz, não tô satisfeita? E isso acontece mais do que a gente imagina. Isso acontece muito com empresas. A empresa atingiu as metas, mas não tá tendo lucro, não tá tendo crescimento, né? Por quê? Metas desconectadas com o propósito, né? As empresas muitas vezes fazem metas por setor, cada setor bateu a sua meta, mas a empresa como um todo não tá crescendo, percebe? A gente também é assim, se a gente não juntar as nossas metas na nossa grande Você S.A. aqui, a gente vai terminar o ano com metas cumpridas, mas vazios, né? Então eu gosto muito dessa técnica de juntar o mental, juntar ali o script com a nossa visualização emocional, tá? Isso também ajuda na nossa inteligência emocional. Por quê? Ai, Fabi, ficar visualizando coisa vai treinar minha inteligência emocional? Como assim? Vai. E sabe por quê? Porque aquilo que a gente não conhece, a gente não consegue transformar. Presta atenção. Aquilo que a gente não conhece, a gente não consegue transformar. Se você não está acostumado a lidar com as suas emoções, como que você vai transformá-las? E calma, isso não é culpa sua. Nós não somos treinados, tampouco incentivados para estar em contato com as nossas emoções. É feio sentir raiva, é feio sentir inveja, então a gente joga tudo embaixo do tapete, né? Eu tenho que estar feliz o tempo inteiro, então eu crio a felicidade. E a gente vai ali meio que tendo um relacionamento, né? A distância com as nossas emoções. Quando a gente faz essa visualização, a gente vai entrando, lembra? Pesquisa científica, a gente vai fazendo experimentos dentro de um ambiente controlado, que são as suas visualizações, é o seu momento, é você com você. Então, é se conectar com você, com as suas metas, com os seus propósitos, com as suas emoções. E aí, no dia a dia, quando você se deparar com situações que vão tocar as suas emoções, você vai saber instantaneamente, intuitivamente, conectadamente, o que está ou não está conectado com você, o que faz ou não faz sentido para você. Faz sentido, gente? Falei demais, né? Eu falo. Por isso que eu gosto, às vezes, do Zoom, porque aí dá pra gente ir falando, né? Aqui a gente vai pelo chat aí. Mas tem um outro ponto que eu comecei falando lá no começo, que é o quê? Prática. Toda vez que a gente coloca em prática alguma coisa que a gente escuta, a gente aprende ainda mais. Então, eu vou dar aqui, ó, o hack de aprendizado aí. Quer internalizar tudo que você ouviu aqui comigo hoje? Comenta com um amigo, conta para um amigo que você ouviu, compartilha aqui no chat os seus insights, pode compartilhar aí no seu dia a dia com os seus amigos, não precisa ser aqui não se você não quiser, mas fala, verbaliza, compartilha, pergunta para um amigo, ouvi um negócio ontem lá, tal, né? Uma criatura aí que eu encontrei ontem na internet falou uns trem assim e tal, faz sentido? Vai perguntando, você já passou por isso? Você já se sentiu assim? Gente, isso gera pertencimento, isso gera reflexão, e essa é a ideia, esse é o mood, esse é o ambiente que eu quero trazer aqui para as nossas quartas-feiras, para ser esse bate-bola aqui, para a gente trocar realmente experiências, expandir a consciência e ser aqui um ambiente controlado, né? Um ambiente aqui seguro pra gente se abrir, pra gente falar, pra gente rir, pra gente se emocionar, pra gente aprender. Então, sem mais delongas, eu falei de prática. Então, vamos praticar. Então, hoje eu quero convidar você aqui junto comigo a fazer uma visualização junto comigo, gente. Vamos lá, quem topa aí, gente? Vamos lá? Então vai se acomodando aí na sua poltrona, se quiser dar uma deitadinha aí, deita, se quiser botar um fone de ouvido, coloca, mas vamos lá que a gente vai colocar em prática aí tudo que eu falei até agora, tá? Então vamos lá, se conectando agora,
Então vou começar aqui a nossa viagem. Então vou pedir para você fechar os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente está isolando mais os nossos sentidos, ajuda a trazer mais foco, a estar mais presente, né? Então vamos lá, de olhos fechados, num ambiente aí confortável, né? Olá! Eu sou a Fabiana Chitton e eu estou aqui para te conduzir para ser a sua guia da sua grande viagem, que é o ano de 2023. Eu vou te apresentar agora, ao longo dessa viagem, alguns destinos, algumas paradas, algumas opções para o seu maravilhoso ano de 2023. Então agora, vamos lá! Vamos embarcar no seu 2023? Para isso, vamos preparar a nossa viagem. O mais importante da nossa viagem é estarmos presentes, atentos, naquele momento sem distração, para aproveitar tudo o que vamos encontrar pelo caminho. Puxe uma respiração, vá se conectando com o seu corpo, como se você estivesse preparando a sua mala. Mas antes de preparar a sua mala, a gente precisa saber onde você quer chegar. Então agora a gente vai fazer uma grande viagem. É uma viagem no tempo e é uma viagem lá para o futuro. Então agora eu quero que você feche os olhos e imagine que você está lá no dia 31 de dezembro de 2023. Já está quase dando meia-noite. E sabe aquele momento em que passa um filme na nossa cabeça? Você começa a se lembrar de tudo que aconteceu no seu ano de 2023. Lá no começo do ano, você estava aí cheio de dúvidas, né? Não sabia muito bem para onde ir, ficou em dúvida sobre como traçar as suas metas, mas o ano foi começando. Você foi tomando suas ações, suas atitudes, oportunidades, pessoas, lugares foram surgindo. Muita coisa aconteceu no seu ano. Mas hoje eu quero que você aí, né, quase dando meia-noite, imagine uma pessoa que você gosta muito, que vai estar do seu lado. E agora, eu quero que você comece a contar para essa pessoa tudo que você fez no seu ano de 2023. Todas as metas que você traçou. Como você conquistou todas elas. Vá sentindo. Quando você lembra de tudo que você fez pelo caminho, você lembra de algumas tristezas, você lembra de alguns medos, mas você lembra da sensação boa, das suas conquistas. Então conta para essa pessoa. Relembra onde você estava ao longo de cada atividade. Tudo que você fez para chegar aí nesse ano. Como você está no trabalho, como você está na sua vida pessoal. O que está fazendo seu coração vibrar, que você enche a boca para contar para essa pessoa agora. Veja como é sentir essas emoções, como foi ver você passando todas as dificuldades, os desafios, vencendo um a um, celebrando, comemorando. E agora você está aí contando as coisas que deram certo, algumas podem ser que não deram tão certo assim, mas você sabe tudo o que você aprendeu, de onde você chegou, como está a sua vida financeira, como estão os seus relacionamentos, como está o seu emprego. Vá contando tudo para essa pessoa e ao mesmo tempo vai observando como é contar para essa pessoa, como você se sente quando você conta as suas conquistas já realizadas. Porque você vai realizar. 31 de dezembro de 2023 vai chegar. E agora a gente está quase chegando à meia-noite. E agora eu vou pedir para você
leva sua mão no coração e traz com você, coloca aí no seu peito a sensação que é contar para alguém, verbalizar, compartilhar o seu 2023, que você conquistou tudo isso, como você se sente depois de ter conquistado tudo isso. E agora chegou meia-noite, os fogos, né, começam, tá, 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 e você sente aquela sensação toda vibrando no seu corpo, de sucesso, de alegria, de festejar, abraça essa pessoa, pula, comemora, pensa tudo isso, brinda, se alegra. Parabéns! E agora vamos voltando até o dia de hoje. E aí, gente, ficou mais fácil ver o que você quer realizar em 2023? Ficou mais fácil saber o seu destino? Hoje a gente veio aqui só para falar sobre onde a gente vai chegar. Na próxima quarta-feira eu vou pegar essa imagem com você do seu 2023 realizado e a gente vai fazer essa engenharia reversa juntos. Por quê? Quando você escrever a sua meta e o seu coração vibrar, igual você sentiu vibrar, aí quando deu meia-noite nessa visualização, você vai ter certeza de que você está no caminho certo. Pode ser que não tenha sido tão fácil para você fazer esse exercício, pode ser que você não tenha sentido muita coisa, mas nós vamos repetir ele ao longo do ano. Eu vou fazer alguns áudios, deixar aqui, enviar para você ir praticando, porque lembra, a gente aprende por repetição e por alto impacto emocional. Então, faça essa visualização mais vezes, ela vai te trazer alto impacto emocional, e aí você vai ter duas variáveis te levando para o seu caminho, para o seu 2023. E aí eu garanto que você vai ter mais do que certeza de qual é o lugar que você quer chegar. Então, esse foi o nosso primeiro na quarta com a Fabi, trazendo aí experiências, trocas, e é disso que a gente vai ter ao longo do ano de 2023. Como eu falei, a minha meta também é receber de você. Eu quero saber o que você quer ouvir aqui, quais são as suas dúvidas, o que tá passando aí na sua cabecinha, né? Traz aqui, tira aí esse bando de caraminhola que tá aí dentro, gente, quando a gente verbaliza, quando a gente coloca, quando a gente compartilha. E aqui é um ambiente seguro. Eu tô aqui, há mais de 5 anos que eu estudo dedicadamente o ser humano, suas emoções, né? Mais aí nos teus 15 anos de experiência, né? Sofrendo aí com essas emoções. Então, você tá aqui no ambiente seguro. Eu tô te trazendo embasamento técnico, científico, né? Experiência. Então pode ficar tranquilo que aqui é o lugar pra gente trocar experiências e crescer junto, porque eu acredito que compartilhar aprendizado, ensinar pro outro que a gente aprende, faz a gente triunfar, e eu escolho triunfar no meu 2023. E aí, você vem comigo? Quero formar uma comunidade aqui de gente que quer crescer em 2023. Aí, ó, passinho a passinho, sem se perder pelo caminho, combinado? Então é isso, gente. Hoje a gente olhou para onde a gente quer chegar. No próximo encontro eu vou te ensinar como ser smart no seu ano. Pois é, você já ouviu falar de meta smart, né? Smart, de inglês, esperto. Então aí, quer ter um ano de 2023 esperto? Vem comigo aí na quarta com a Fabi. Curtiu esse conteúdo? Indica para um amigo, comenta, deixa os seus insights aqui, porque esse programa é nosso, é para falar aí da sua vida também, e um pouco da minha. Combinado, gente? Até a próxima quarta-feira, então. Beijos, aguardo o retorno de vocês aí.